E qual que é o próximo passo que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui em Go to Docs. Aqui nesse menu Build, você vai encontrar o item Authentication. Eu vou tirar esse aviso daqui. E como você quer implementar a autenticação em uma aplicação web, porque a sua aplicação roda no browser, você pode vir aqui em Web e selecionar Get Started. Então, o primeiro passo que ele lista aqui, se você já não fez, instale o SDK JavaScript do Firebase e inicialize o Firebase. Esse primeiro passo já foi feito. Você acabou de ver que o Firebase foi inicializado aqui nessa aplicação web. O segundo passo é adicione o SDK JavaScript de autenticação do Firebase e inicialize a autenticação do Firebase. Antes de qualquer coisa mais importante, tema escuro, e observa que aqui tem um import de uma função getAuth, e essa função está sendo importada do Firebase Auth. O Firebase Auth, importado através da CDN, já está aqui. Então, você pode importar essa função getAuth do Firebase Auth, e aqui tem um comentário dizendo que quando você declara uma const auth, que recebe a invocação da getAuth, recebendo o app como argumento, você inicializa a autenticação do Firebase e obtém uma referência para o serviço. Qual serviço? De autenticação. Então, se você aqui abaixo declarar uma const auth que recebe a invocação de getAuth, se você exibir auth no console, você obtém esse objeto, que é uma referência do serviço de autenticação do Firebase. Vamos continuar aqui no passo a passo. Como isso aqui é opcional, aqui ele está dizendo que você pode testar e prototipar com o emulador do Firebase. Você não quer isso, então a gente vai deixar isso de lado. E aqui ele mostra como cadastrar novos usuários. E o que ele está dizendo aqui? Crie um form que permita que novos usuários sejam registrados na sua aplicação usando endereço de e-mail e senha. Eu não quero usar endereço de e-mail e senha para cadastrar um usuário na minha aplicação. Não é essa a proposta do que está sendo pedido aqui no desafio. O desafio especifica que o usuário deve entrar com a conta do Google dele. Ou seja, como você não quer cadastrar com e-mail e senha, você vai procurar onde nessa documentação está descrito como cadastrar um usuário com o Google. Ou seja, você pode vir aqui do lado e selecionar Google Sign In. Aqui ele também vai mostrar um passo a passo e considerando que esse primeiro passo já foi feito, que é adicionar o Firebase na sua aplicação JavaScript, olha o que o passo 2 está dizendo. Habilite o Google Sign In no console do Firebase. Como que você faz isso? No console do Firebase, abra a seção Auth. Então você pode vir aqui no console do Firebase e abrir essa seção Authentication. Quando ela for aberta pela primeira vez, vai ter um Get Started aqui, você pode clicar nesse Get Started e aí você vai ser levado para essa tab Sign In Method. E o que o passo 2 está dizendo? Desculpa, o passo B do passo 2. Ele está dizendo que nessa aba de Sign In Method, você deve habilitar o Sign In pelo Google e clicar em Save. Então você vai vir aqui, encontrar o Google que está aqui e você vai habilitar esse método de Sign In. Aqui ele está dizendo que você tem que selecionar um e-mail, então vou colocar o meu e-mail aqui. O que é opcional eu vou pular. Isso aqui também não merece minha preocupação agora, nem a sua. E você vai clicar em salvar. Show! Esse provider, o Google Sign In, foi habilitado aqui no meu projeto do Firebase. Qual que é o próximo passo? Olha só, se você está construindo uma aplicação web, a forma mais fácil de autenticar os seus usuários com Firebase usando a conta do Google deles é lidar com o fluxo de sign-in com o SDK JavaScript do Firebase. E aqui ele vai mostrar o passo a passo para fazer isso. O primeiro passo é criar uma instância do objeto Google Provider. Então você precisa importar esse Google Auth Provider do Firebase Auth. Você pode importar ele do lado do getAuth. E para você usar o Google Auth Provider, você vai declarar uma const provider que recebe o objeto que essa função construtora Google Auth Provider retorna. Então, se você declarar essa const
e exibir o provider no console, você vai ver esse objeto Google Auth Provider. Show! Comportamento esperado até aqui. Qual que é o próximo passo? Esse próximo passo é opcional, não vou me preocupar. Todos esses passos opcionais eu não vou me preocupar agora. O passo 5 está dizendo que você vai autenticar com o Firebase usando esse objeto aqui. E ele está dizendo que você pode dar um prompt para os seus usuários para que eles entrem através da conta do Google deles, ou abrindo uma janela pop-up, ou redirecionando para a página de sign-in. Esse é um detalhe que pode surgir na sua cabeça também, é se perguntar a diferença entre pop-up e modal. E são basicamente a mesma coisa. Modal é só um nome alternativo e mais moderno para se referir a um pop-up, beleza? Então, o que é necessário para implementar essa autenticação com o Google usando o pop-up? Primeiro, você vai importar Sign In with Pop-up. Vou importar do lado de Google Auth Provider. E depois de importar, você vai invocar Sign In with Pop-up, recebendo Auth e Provider como argumentos. Então, vou invocar essa função antes do console.log. Encadeada nessa invocação, tem um then e um catch. Ou seja, essa invocação retorna uma promise. Então, você pode encadear um then e um catch. Esse then vai receber uma função de callback, que recebe como parâmetro o resultado da promise resolvida. Então aqui, por enquanto, eu só quero exibir esse resultado no console. Isso significa que toda essa função pode ser reduzida para uma referência de console.log. E o catch vai receber um callback com o parâmetro error. E se esse catch for executado, eu quero exibir error, e o erro. Fechou? Tá aqui o pop-up. E antes de entrar, só para você não ficar com dúvida, esses erros que estão sendo exibidos aqui no meu console vêm de uma extensão que está instalada no meu navegador, que é essa extensão da Kaspersky ou Kaspersky, mas não tem relação com o Firebase. Outra coisa, oi@rogermelo.com.br é uma conta do Google. É um Gmail com domínio personalizado do Gmail e é por isso que ele aparece aqui. Por baixo dos panos, esse rogermelo.com.br é um gmail.com. Então, se você entrar, um objeto agora é exibido no console. Esse objeto foi recebido como parâmetro desse console.log do then. Ou seja, esse objeto é o objeto que esse parâmetro result recebeu aqui nesse exemplo do callback do then. Observa que aqui result.user está sendo usado. Ou seja, dentro desse objeto existe uma propriedade user que tem informações sobre o usuário. Aqui tem o meu nome e o e-mail do usuário que entrou com a conta do Google. E se você vier aqui na seção Authentication, nessa aba Users, você vai ver uma listagem com os usuários que se cadastraram na sua aplicação através do Google. Se você precisar deletar manualmente esse usuário, você pode vir aqui nesses 3 pontinhos e selecionar Delete Account. Só que observa que aqui no desafio está dizendo que esse processo de autenticação precisa acontecer quando o botão Entrar com Google for clicado. Então o que você pode fazer nesse caso? Aqui no index.html, você pesquisar Google, você vai ver que esse botão está com DataJS Button Form, que inclusive não é lá um bom nome. Ele pode ser substituído por Button Google. E para adicionar um evento nesse botão, você pode inserir uma const button Google recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS desse botão. Você vai adicionar um evento com add event listener, porque quando o botão for clicado, o que você quer fazer? Você quer logar o usuário na aplicação. Então você pode criar uma função chamada login. O que a função login vai fazer? Ela vai conter todo esse código de login com pop-up. Obviamente esse código não vai ficar aqui espalhado desse jeito. Então você pode fazer o seguinte, você pode remover o console.log daqui. Esses objetos de configuração do Firebase vão ficar aqui no topo do código, junto com as importações. Em seguida os elementos do DOM. Essa const user eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu não quero ter que lidar agora com o erro do uso dela aqui embaixo.
Só que como os Add Event Listeners estão lá no fim do código, eu vou mover esse Add Event Listener para cá. Na real, eu vou deixar ele em cima das invocações. A função de login vai ficar perto de onde ela é usada. E agora, ao invés de usar then e catch, a async-await pode ser usado aqui com try-catch. E claro, em aulas passadas eu mostrei uma abstração de try-catch e async-await, que é a função to. Só que eu prefiro esperar as repetições acontecerem para trazer para o código a solução que abstrai essas repetições. Então aqui nesse momento, enquanto eu ainda estou dando os primeiros passos nessa implementação dessa feature, eu prefiro deixar as repetições rolarem para depois, se for necessário, eu abstrair elas. Porque lembra, nesse momento o mais importante é fazer funcionar. Primeiro faz, depois melhora. Feito sempre é melhor que perfeito. Então, essa função agora vai ser uma função async que contém um try-catch. E o que você vai tentar executar? Você vai tentar executar essa função que retorna uma promise, então ela precisa de um await. O valor que essa expressão retorna vai ser atribuído a uma const result. E aqui abaixo você pode exibir result no console. Porém, se um erro acontecer dentro do try, o erro deve ser exibido no console. Vamos testar esse código? Olha só, quando o login é clicado, o modal para entrar com o Google é exibido, e se você clicar nesse botão, e o objeto com as suas informações de usuário vai ser exibido novamente, e se você vier aqui na aba de autenticação, se você clicar nessa setinha para recarregar a lista de usuários, você vai ver o seu usuário listado aqui.